Olá, muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, com a segunda parte do estudo bíblico sobre casais. E hoje estamos aqui com a segunda parte. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, abençoe essa meditação e a todos nós que venhamos entender Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia e confira tudo quanto formos falar aqui pelas Escrituras Sagradas, para você conferir bem, para ter uma fé coerente. Segunda parte do estudo bíblico. Hoje vamos falar de duas pontuações. Vai ser a primeira pontuação, continuando. A fidelidade é uma escolha diária, vírgula, não apenas um sentimento. Então, a fidelidade é uma escolha diária. A gente quem tem que decidir. Não, eu vou ser fiel a Deus e ao meu cônjuge, ao meu parceiro, à minha parceira. É a gente que decide. Então, cabe a cada um usar a inteligência, usar o bom senso de justiça. Se a gente formos fiéis a Deus e ao nosso cônjuge, eles serão fiéis para conosco. Estaremos honrando a Deus e ao nosso cônjuge. Continuando, a Bíblia ensina que o amor conjugal envolve decisão, vírgula, compromisso e domínio próprio, vírgula, especialmente quando os sentimentos estão abalados. Mesmo passando dificuldade, a pessoa tem que ficar firme no propósito, como diz a palavra de Deus, que Deus é com aquele cujo propósito está firme. E é isso. Continuando. Fuja das paixões da mocidade e siga a justiça, a fé e o amor e a paz. Isso foi um conselho do apóstolo Paulo, ensinando ao jovem pastor Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. É um ensino que Paulo passou para Timóteo. E assim serve também para o casal, o jovem que está a namorar, para noivar. Temos que ter essa consciência, porque as paixões, elas acabam, mas elas trazem também as consequências de más escolhas. Então, o jovem, o casal sábio, vive uma vida racional, vivendo a realidade de um viver na conduta do temor de Deus, dos conselhos de Deus para a vida sentimental. O amor é paciente, o amor é bondoso, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Então, quando a pessoa ama, tem essas qualidades aqui, tem essas características, vai se esforçar, porque tem amor, vai ser paciente, vai ser bondoso, vai sofrer tudo em nome do amor. Então é isso, tudo espera. O amor é assim, é um vínculo firme para superar e suportar as dificuldades. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 7. Reflexão. Ser fiel não é apenas resistir à traição física, mas guardar o coração, os pensamentos e as emoções. Então é isso, guardar o coração, guardar as emoções para que sejam resguardadas, para que seja protegida, para não dar ênfase à paixão. Vamos para a quarta pontuação.
que é o segundo ponto dessa meditação de hoje, mas do estudo bíblico é a quarta pontuação. O leito conjugal sem mácula agrada a Deus. Repetindo, o leito conjugal sem mácula agrada a Deus. Mas por quê? Porque Deus é santo. Deus quer que também vivamos uma vida de caráter, de santidade e de fidelidade ao cônjuge. Deus criou a intimidade conjugal como algo bom, santo e prazeroso, reservado ao casamento. Então, o ato sexual tem que ser só entre o casal, tem que ser só eles, não tem que sair fora dessa regra, porque aí passa a viver no leito, o leito não vai ser mais santo, vai estar contaminado. E a palavra de Deus diz que isto vai trazer danos à vida do casal, danos morais e correndo risco também de prejudicar a vida espiritual. A fidelidade preserva a alegria, a confiança e a presença de Deus no lar. Então, quando há fidelidade, vai ter o que no lar? Vai ser o que preservado? Alegria, paz, vai ser um lar harmonioso, porque há o caráter de fidelidade, há o caráter de Deus no cônjuge. Então, a tendência é o lar ser um lar feliz, harmonioso e de paz. Continuando. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 15, capítulo 5, versículo 15 e 18, com respeito a isso. Bebe da água da sua própria cisterna, alegre-se com a esposa da sua mocidade. Então, tem que se alegrar, tem que estar ligado, todos os sentimentos, todos os desejos, somente para o cônjuge entre si. Continuando. Não se prive um ao outro, para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. Então, olha só o que o apóstolo Paulo disse, não se prive um ao outro. Então, quando o casal não se atém a isso, para estar sempre um servindo ao outro, um cuidando do outro, até mesmo no ato que os dois têm que estar sempre cuidando um do outro, na vida particular do relacionamento. Então não tem que se negar. O apóstolo Paulo disse assim, a não ser por consentimento para um exemplo, a pessoa vai para fazer uma consagração, a pessoa vai para um trabalho espiritual e ali se consagra a Deus 1, 2 ou 3 dias e aí há um acordo entre o casal, nós vamos ficar um pouco ausente de estarmos nos relacionando para uma consagração. E depois de acabar isso, o apóstolo Paulo diz, aí voltem a se encontrar, ou seja, a ter o ato conjugal do relacionamento, né? Estamos falando aqui um pouco sobre códigos, sobre palavras por parábolas. Então, continuando e concluindo aqui, reflexão. E aqui conclui essa segunda parte de hoje. Quando o casal protege sua intimidade, mesmo à distância, honra a Deus e fecha as portas para o inimigo. Aqui concluímos, fechamos aqui a Bíblia com o esboço dessa segunda parte. Mesmo distante, o cônjuge, o casal se conserva em fidelidade, suportando até novamente se encontrar para ter as intimidades. Porque fazendo isso, fecha as brechas para o inimigo. Então, tem que ter muito temor de Deus para assim agir. Porque quando não há temor de Deus, pode acontecer de dar brecha para o mal. E a palavra de Deus diz que quando se dá brecha, aí
a ruína é muito triste. Nós temos isto nos assuntos dos reis do Velho Testamento, sempre falando sobre colocar limites, colocar muro, fechar a porta. Para quê? Para que não se penetre nenhum, naquele tempo, para não penetrar nenhum inimigo entrar na cidade, invadir e destruir a cidade. Do mesmo modo, é a vida espiritual do casal. Tem que colocar limite, levantar muros e fechar a porta para proteger a vida do casal, para que o mal não tenha espaço algum para prejudicar. Vamos falar com Deus. Pai celestial e Deus bendito, te louvamos por tua palavra, pelo este ensino que tu tens usado, meu Deus, o nosso amado pastor Adonias, a nos auxiliar. Para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome e para que possa sarar, curar, alertar muitos casais para saber se estruturar e fechar todas as brechas e ser um casal solidificado pelos ensinamentos da tua palavra e pelo teu temor. É isso que te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Ótima sexta-feira, ótima semana, um bom início de ano para todos nós. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.